Padre Paulo, muito boa noite. Como é que vai? Boa noite, é uma alegria estar aqui. Beleza. Padre Paulo está aqui porque o Padre Paulo é professor aqui no seminário da Canção Nova, que é junto com o seminário da Diocese de Lorena. Padre Paulo, a produção preparou uma página inteira aqui, um currículo resumido. Mas não vou ler tudo, porque senão a gente vai gastar. Eu vou colocar alguns dados básicos. Padre Paulo nasceu em 67, em Recife, mano? Recife, Mas exatamente. Você não tem um sotaque nordestino? Minha família se transferiu para Cuiabá em 1979, eu tinha 11 anos de idade. E depois, padre, conta o senhor mesmo o que o senhor fez. Bom, aí depois aconteceu que lá em Cuiabá eu fui aluno do Colégio Salesiano São Gonçalo e... O senhor conheceu lá um Dom Aquino? Não alcancei Dom Aquino, que já era falecido, mas Cuiabá inteira... Eu queria saber se é meu parente, né? Porque Aquino... O Dom Aquino Correia... Isso foi muito bom. Foi um excelente bispo e deixou marcas profundas na cidade, ainda hoje. As pessoas mais antigas se recordam. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. Que beleza. Né? Então era um homem muito preparado. Culto, né? Muito preparado. Né? Então eu fui aluno do Colégio Salesiano São Gonçalo, onde Dom Aquino, inclusive, foi diretor no passado. Né? E depois... os últimos 2 anos do segundo grau, eu fui para os Estados Unidos, concluí o segundo grau nos Estados Unidos e lá depois decidi a entrada no seminário. Né? Na verdade, a decisão, ela já vinha desde a infância. Né? Na infância, eu queria ser padre, mas eu queria ser tudo. Né? Eu queria ser militar, porque meu pai tinha servido o exército. Eu queria ser engenheiro, porque meu pai era engenheiro. Eu queria casar e queria ser padre. Então, como toda criança... Não dá, tem que escolher alguma coisa. Eu queria tudo. Né? Então, ficou... Ficou mais importante. Essa realidade do modelo do meu pai. Né? Porque eu cresci vendo fotos do meu pai de batina, porque meu pai foi seminarista. É mesmo? Então, assim... Então, tudo aquilo que um pouco meu pai apresentava como modelo, como pessoa, né, para mim foi um pouco luz, e a gente foi formando esse mosaico da personalidade que vai se formando no convívio com os pais. Né? E assim, então, depois me decidi pelo sacerdócio. Foi nos Estados Unidos, então, que eu tomei a decisão. Quantos anos de idade? Eu tinha 16, ainda não tinha completado 17 anos. Novo. Quando eu entrei no seminário, eu já tinha 17. Né? E então fiz a filosofia, né, no seminário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque Cuiabá não tinha seminário na época, e fui aluno da então faculdade, né, Dom Aquino Correia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Dom Aquino Correia, lá em Campo Grande. Hoje Ele era salesiano, então? É salesiano. Hoje é o CDB, que é a Universidade Católica Dom Bosco. Depois de lá eu fui para Roma e fiquei 5 anos em Roma. Né? Estudou na Universidade Gregoriana de Roma. Na Gregoriana eu fiz a teologia e o direito canônico. E nas férias, né, passava minhas férias na Alemanha, um pouco inicialmente para aprender alemão e depois para substituir. Minha primeira experiência de vigário paroquial foi na Alemanha. Né? Quer dizer que o senhor fala português, espanhol, italiano, alemão, o que mais? Tem as línguas antigas, né? O latim, o grego e o hebraico que a gente estuda, mas não... Assim, falar mesmo só o latim, porque, inclusive, durante um dos hobbies que eu tinha na época de seminarista era exatamente o latim. Eu tinha aulas de conversação em latim. Um professor americano, originário de Milwaukee, o padre carmelita Reginald Foster. Nos Estados Unidos? Não, ele era americano, mas era lá em Roma. Em Roma. Que ele dava aula. E então a gente tinha um pouco um clube, né, digamos assim, de gente que falava latim. A gente saía pela cidade, visitando os monumentos, ele explicando as coisas em latim, com o típico sotaque americano, né, americano falando latim. Padre, o que significa para um padre estudar em Roma? Olha, para mim foi uma experiência extraordinária, né? Porque também, nesses 5 anos que eu passei em Roma, 2 anos eu fui diácono. Por quê? Eu fui ordenado diácono com 22 anos. Eu não tinha idade para ser ordenado padre.
Então, eu Qual é a precisei... idade para ser ordenado padre? 25. 25? Mesmo assim, eu fui ordenado com 24, com dispensa do bispo. Sei. Então, eu passei 2 anos, né, dos 22 aos 24, Diácono. como diácono, e tive a oportunidade extraordinária de ser diácono inúmeras vezes nas liturgias do Papa João Paulo II. Que beleza. Então, a partir disso, foi se criando também um conhecimento e amizade também com o Departamento de Celebrações Litúrgicas, né? Pude participar e, para mim, esse convívio com o Papa e essa proximidade, né, com o túmulo de São Pedro, com a fé dos apóstolos, isso moldou muito a minha personalidade. Imagino. Né? Uma das coisas que, para mim, foi realmente formativo, foi, nesse tempo de diácono, poder, todos os domingos, quando não havia liturgia papal, todos os domingos eu participava como diácono, né, na missa do cabido de São Pedro. E, naquela época, o arcipreste da Basílica era o cardeal Virgílio Noé, que foi cerimoniário de Paulo VI. Então, eu tive... Explica o que é cabido, porque a gente pode não saber o que é isso. Então, assim, na Basílica de São Pedro, existe um grupo de padres, né, que são designados pelo Papa para, digamos assim, ser a coluna da liturgia, digamos, da Basílica. Então, eles têm a função de, principalmente nos dias solenes e domingos, celebrar solenemente a Santa Missa, também rezar, eles rezam juntos laudes, vésperas, cantadas. Cuida né? todo o cerimonial. O cerimonial. Então, é um grupo de padres, também alguns bispos, e o cardeal, que é o arcipreste, seria o chefe deles. Né? E, então, eu tive essa graça. Nessa época, o cardeal Virgílio Noé, ele era o vigário-geral do Papa para o Vaticano. Era o delegado da fábrica de São Pedro, ou seja, o responsável pela manutenção da Basílica. E, ao mesmo tempo, também arcipreste, ou seja, responsável pela liturgia da Basílica. Quando fala em fábrica de São Pedro, não é uma fábrica, né? Não, é que é interessante que ainda hoje existe a instituição que construiu a Basílica, que hoje é responsável pela manutenção. Então, chama-se fábrica porque eles realmente começaram a fabricar a Basílica, digamos assim. Entendi. Nesse sentido. Foram eles que construíram. Então, ficou o termo. Então, os símbolos deles tem lá, Reverenda Fábrica de São Pedro. Né? Uhum. Então, é o grupo ali que... Essa instituição continua até hoje como manutenção. Sim. E o cardeal Virgílio Noé, ele foi o grande cerimoniário de Paulo VI, um homem muito preciso, muito fino, nobre. Então, essa questão da liturgia, conviver com esse homem, era uma escola diária. Né? Além disso, durante o meu tempo de Roma, tive a graça, eu devo dizer que realmente foi uma graça, o convívio de perto com o cardeal Dom Eugênio Salles. Né? Por quê? Porque naquela época, Dom Eugênio, nós estamos aqui, imagina você saber que época é essa, estamos falando de 20 anos, mais de 20 anos atrás, foi de 88 até 93 que eu fiquei em Roma. Né? E o cardeal Salles, do Rio de Janeiro, ele naquela época viajava para Roma pelo menos de 4 a 5 vezes por ano e ficava lá 2 semanas a cada vez. E então havia um período extenso. Ele exercia muitos cargos lá no Vaticano. Tinha muitos cargos no Vaticano. E eu pude também, iniciei como coroinha dele, né, como acólito, e ajudava ele na missa, e todo o estilo dele de fidelidade ao Papa. Né? Sempre foi, né? Foi, e aprender essa fidelidade ao Santo Padre. Então, assim, eu devo, olhando para trás, professor, esse ano eu vou completar 21 anos de padre. Né? Olhando para trás, eu agradeço a Deus imensamente, porque Deus foi muito bondoso comigo. Né? Bondoso porque colocou modelos, exemplos muito sólidos, desde a infância. Né? Desde a infância com meu pai. Ver o meu pai sofrendo para ser honesto, né? Para não ceder às tentações do mundo. Minha mãe com toda o zelo dela como família, a família reunida a importância ao redor da dela, família, né, padre? Hoje tão destruída, né? Minha avó, da qual eu, digamos assim, recebi os primeiros passos da fé e devoção mariana. Então, assim, a gente vê, olhando para trás,
assim, pessoas que, como se fossem anjos que Deus foi colocando na vida, dizendo assim, olha, vai por esse caminho. Então, graças a Deus, Deus me preservou de muita coisa. Eu digo assim, se hoje eu tenho a formação que tenho e sou aquilo que eu sou, é porque tive essas pessoas e, infelizmente, não fui fiel e digno à altura que mereceria, da bondade de Deus. Ou seja, Deus foi tão bondoso, eu correspondi, mas claro que deveria ter correspondido mais, né? Mas assim, na misericórdia de Deus, mas vamos indo para frente. Tem tempo ainda, vamos né, indo, padre? né? Bom, além de tudo isso, eu vou resumir aqui rapidamente, porque eu quero deixar os telespectadores fazerem perguntas. Já tem aí, né, Sandro? Tem bastante. Então, eu quero só dizer que o padre Paulo também exerceu alguns cargos, vigário paroquial da Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus em Cuiabá, de 94 a 97, foi reitor do Seminário Cristo Rei, também de Cuiabá, de 96 a 2010, vigário judicial que trabalha no direito, No tribunal. no Tribunal Eclesiástico, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Barão do Melgaço, No Pantanal. no Pantanal do Mato Grosso. Lá é bom para pescar, né, padre? Tem muito peixe, né? Mas eu nunca fui pescador, não. Secretário-geral do Sínodo Arquidiocesano de Cuiabá, enfim, muitas coisas. Bom, e hoje, o padre Paulo também leciona em muitos lugares, tal. Hoje leciona aqui, né, no seminário. O que o senhor leciona aqui no seminário, padre? Agora, desta vez, eu estou lecionando Trindade e o Revelação em Fé, né? Teologia Fundamental e o Tratado da Santíssima Ô, Trindade. padre, a gente podia fazer um programa aqui um dia sobre direito canônico, hein, padre? Eu estou até aqui com um código aqui na minha mão, Sim. sobre essa questão de nulidade de casamento. Que tal se eu voltar aqui semana que vem para isso, hein? Pode ser. Semana Porque que o padre vem estou Paulo aqui vai ainda. ficar aqui semana que vem também. Vocês gostariam que o padre... o padre é formado em mestrado em direito canônico. E eu nunca abordei esse assunto aqui, padre, por isso que eu queria abordar. Pois Que é. fazem muitas perguntas. Quais são, por exemplo, os casos em que um casamento pode ser declarado nulo pela igreja? Como é que a igreja, por exemplo, pune um sacerdote? Agora nós vimos aí um padre que foi punido lá em Bauru, não é pelo bispo, mas houve todo um processo canônico antes de chegar à punição. Então aí, padre, se o senhor puder voltar quinta-feira que vem... Com muito gosto. Tem um assunto aí, olha, Código de Direito Canônico. Quem quiser pode preparar sua pergunta aí para o padre Paulo para a semana que vem. É isso aí. Ô, Sandro, entra então você aí, o que você já tem aí para o padre Paulo? Padre, o Alex, ele é católico, é universitário, do curso de História. Aí ele diz aqui, eu fico num beco sem saída quando me perguntam algumas coisas aqui. A minha dúvida é sobre se a moral sexual da igreja não estaria meio que estagnada no tempo. Hoje há uma unanimidade da grande maioria dos psicólogos e pesquisadores a dizerem que masturbação e homossexualidade não fazem mal propriamente ao ser humano e que o sexo não precisa ser vivido somente no casamento. Se a posição da igreja está certa, por que não há posições de psicólogos que confirmam o que a igreja diz? Certamente existem muitos psicólogos que confirmam aquilo que a igreja diz. Sem dúvida. Agora, o que acontece é que nós temos aqui no Brasil uma hegemonia, né, do sambinha de uma nota só. Então, se você vai consultar somente psicólogos psicanalistas, da linha psicanalista, você certamente, né, de Freud, o que é que você pode esperar? Freud tem uma psicologia que é o retrato da antropologia que ele tem, ou seja, o conceito de ser humano que ele tem. Para Freud, Freud é um materialista, né? Não existe alma, não existe espiritualidade, não existe Deus. Para Freud, o homem é um animal defeituoso, ou seja, o homem, o que é a cura, né? Na verdade, é você poder dar vazão aos seus instintos sexuais sem se preocupar. Só que acontece que isso é uma visão do ser humano absolutamente desviada. Por quê? Porque o ser humano, ele tem corpo e tem alma. E a relação sexual para um ser humano não é igual a de um animal. Quando Deus fez os animais, Ele colocou limites para os animais exercerem a sexualidade. Para uns animais existe a época do acasalamento, para outros a época do cio, para outros uma vez na vida.
Cada animal tem um limite para a sua sexualidade. Para o ser humano, Deus colocou o limite da razão, da inteligência, que nós usamos a nossa consciência, então limitamos. Vejam, não existe na natureza nenhum animal que pratica o sexo de forma compulsiva e doente como o ser humano. Não mesmo. Você pode olhar toda a natureza. Você não vai encontrar nenhum animal que é capaz de fazer o que seres humanos fazem, de passar a noite inteira tendo relações, 4, 5, 6, 7, 10 relações sexuais numa noite, de forma compulsiva e doente. Ora, por quê? Porque nós não estamos exercendo o limite da sexualidade como Deus colocou. O sexo humano, ele deve ser vivido espiritualmente. Se você deixa a sua alma fora da sexualidade, você irá necessariamente viver o sexo de forma doente. Então, a pergunta é essa. Os psicólogos têm uma visão de homem de que jeito? Como é o homem para esse psicólogo? Conforme for o homem, vai ser a cura que ele vai propor. Então, se o homem é um bruto, é um animal, né? É simplesmente um cúmulo de instintos irracionais, então a cura para ele vai ser isso daí. Agora, você é isso? Você se acha isso? Você se experimenta assim? Não. Ou seja, nenhum animal, quando termina a relação sexual, se sente frustrado quando ela não teve sentido. O ser humano se sente frustrado. Quando a relação sexual não teve sentido, ele fica absolutamente frustrado. Mas vejam só, por que isto? Porque ele tem alma. O ser humano tem alma. Então a igreja não tem uma posição ultrapassada. A igreja tem uma posição que leva em conta a realidade do que é o ser humano real. O problema é que nós estamos diante de pessoas que têm uma visão do ser humano que é materialista, né? É animalizante. Então isso daqui é que é evidente, não espere isso da igreja. A igreja nunca vai tratar o ser humano dessa forma. Então é por isso que o sexo precisa ser vivido como aliança. Se não há aliança, o sexo será frustrante, porque a alma humana pede esta aliança de amor. O sexo, ele fala. O sexo é uma fala. Quando nenhum animal fala, o ser humano fala. Com a relação sexual, você diz para a sua esposa: eu sou todo teu. Agora, quando, por exemplo, você tem sexo fora do casamento, você diz com o corpo: eu sou todo teu, depois você se levanta e vai embora para casa. Então, você está desmentindo com a vida aquilo que você acabou de dizer. Então, é por isso que existem essas frustrações. Nesse sentido também é que se entende a masturbação e a prática homossexual. Ela sempre tem algo que deixa a desejar nessa parte espiritual do ser humano. Aí a igreja coloca também uma coisa que eu acho muito bonita. O sexo tem duas finalidades, dois objetivos grandes: unitivo e procriativo, né? Unitivo une o casal, sereis uma só carne. Até fisicamente, o Papa fala, João Paulo II falava lá na teologia do corpo dele, que até fisicamente Deus quis realizar essa palavra: sereis uma só carne, né? E ali você gera uma vida. Quer dizer, não tem nada mais espetacular, né? Agora, a masturbação você não tem nem unidade, porque não tem duas pessoas e nem gera nada. Então, realmente é algo fora do contexto do plano de Deus. E a igreja nunca vai mudar isso, porque a igreja não pode mudar o plano de Deus. O homossexualismo, por que a igreja não aprova? Porque Deus fez um homem e fez a mulher, crescer e multiplicar. Quer dizer, as pessoas acham que a igreja tem que mudar. A igreja não vai mudar nunca, porque a igreja ela recebeu isso de Deus. Eu acho importante colocar isso aqui. Embora a gente tenha que respeitar quem quer viver de outro jeito, mas para nós cristãos, nós que acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, essa é a regra, essa é a norma, né? Agora, Padre Paulo, uma pergunta que eu queria colocar para o senhor. Eu penso que por trás dessa cultura nova, que é nova, há 30 anos atrás, eu não ouvia uma pergunta desse tipo. Me parece que há um ateísmo que tomou conta das universidades. Por que nós chegamos a esse ponto? Hoje é moda ler Nietzsche,
Heidegger, Marcuse, Schopenhauer, tudo filósofo ateu. Né? Mas é moda agora. O senhor que estudou bem a filosofia, que eu não estudei, qual é a razão disso tudo? Bom, a realidade é a seguinte, é que Deus é, sem dúvida alguma, algo que muda totalmente a nossa visão de mundo. Se existe Deus, Tudo é eu diferente. não me pertence, eu não me pertenço, eu não sou meu, eu não sou dono de mim. Se existe Deus, eu sou para Ele. Agora, o que acontece é que existe uma revolta básica do ser humano, né, que de uns tempos para cá, né, essa revolta, ela era somente de uma elite. Ela era de uma, digamos assim, de uma pequena porção da humanidade que se achava dona do próprio nariz e não aceita a existência de Deus, não por princípios teóricos inabaláveis, não, nós chegamos a conclusões científicas inabaláveis de que Deus não existe, nada disso. Né? É um ateísmo seletivo, é um ateísmo que não quer um Deus mandando no campo da moral. Não quer que Deus me diga o que é certo e o que é errado. Nesse sentido, a palavra correta não seria ateísmo. A palavra correta seria idolatria. É o homem que se coloca no lugar de Deus. Nietzsche, não é? Diz isso com toda clareza no livro dele. Não é? Assim falava Zaratustra. Nietzsche tem lá um capítulo chamado As Ilhas Bem-Aventuradas, e naquele capítulo do Assim Falava Zaratustra, Nietzsche diz assim: eu vou confessar a vocês, irmãos, se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um deus? Logo, os deuses não existem. Ou seja, isso é o raciocínio mais falacioso, não é? E sem vergonha da face da terra. Ou seja, ele está ali confessando com toda clareza que ele optou que Deus não exista, porque ele não suporta que ele não seja Deus. E essa é a realidade do ser humano, essa é a realidade dos filósofos. Padre, essa não foi a tentação do Satanás, não? Exatamente. De não se aceitar como criatura e querer ser Deus e, portanto, se rebelou contra Deus? Exatamente. Então, essa é a realidade, né, do ser humano que não quer um Deus que mande nele. É o filho pródigo que sai de casa. Eu sou livre, né? Vou sair da casa do meu pai. Nós estamos vendo exatamente isso. O ser humano saiu de Deus, está vivendo a vida do filho pródigo e já estamos vendo a humanidade, né, comendo lavagem de porco. Só que são poucos os que caem em si como o filho pródigo para dizer: não está dando certo, vou voltar para a casa do meu pai. Não, eles preferem reciclar a lavagem. Então você diz: não, mas a lavagem não está boa, vamos pôr no micro-ondas, né? Vamos melhorar a lavagem, né? Vamos colocar um temperinho melhor, né? Quem sabe a lavagem fica boa agora. Né? Infelizmente é isso que a humanidade está fazendo, está reciclando a lavagem para ficar mais saborosa. E ao invés de chegar e dizer: não, eu vou voltar para a casa do pai. Professor, nós vemos hoje coisas absurdas, as pessoas se destruindo, não é? O sexo, né, que é o assunto que levantou toda essa nossa conversa aqui, as pessoas estão chegando ao absurdo, professor, do sexo sem prazer. O senhor sabe que isso existe? A pessoa já fez tantos atos sexuais, orgias, né, que ela chega a um patamar de desagregação pessoal, que ela faz sexo de forma compulsiva, como autodestruição e não como prazer. O sexo como instrumento de autodestruição, onde as pessoas entram em orgias para, por exemplo, contrair AIDS. Não é? Assim, 10 pessoas se reúnem sabendo que 2 delas ali têm AIDS. Então, começam a ter relações sexuais com uma espécie de roleta russa para tentar contrair AIDS. Eu digo isso para vocês, não é assim, eu fiz um estudo teórico, não, eu tenho 21 anos de confessionário. Há 21 anos atrás, a gente ouvia as confissões de um jovem,
era uma coisa. Hoje, 21 anos depois, é outra coisa completamente diferente. Hoje, a gente ouve a confissão de adolescentes, assim, que estão na puberdade, né, da época de primeira comunhão, ou logo depois da primeira comunhão, é uma coisa escandalosa. Meninas com 12, 13 anos de idade que já praticaram abortos, com vida sexual ativíssima. A humanidade está indo ladeira abaixo. Por quê? Porque nós nos revoltamos, queremos sair da casa do Pai, queremos ser livre, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, como o filho pródigo. E estamos reciclando lavagem de porco. Parece que tudo começou lá em 68, na França, naquela rebelião de Juventude, escreveu nos muros lá, é proibido proibir. Quer dizer, isso é uma loucura, né, padre? Se é proibido proibir, então você fica quietinho que eu vou bater sua carteira, você não pode me proibir. Eu posso dar um tiro na sua cabeça, você não vai proibir, porque não é proibido, é proibido proibir. Sim. Quer dizer, então é uma insanidade realmente. É um relativismo que seleciona o que é relativo. Não é um relativismo absoluto. É relativo somente aquilo que, para mim, convém. A minha conta bancária não é relativa. Não é? Se, por exemplo, ninguém pode mexer nela. Eu tinha R$1.000, sumiu um zero, agora é R$100, eu for ao gerente do banco e reclamar, o gerente do banco pode dizer, olha, mas nós estamos na sociedade pós-moderna, né? As coisas são pluriversais, as verdades não são mais absolutas, então um zero a mais, um zero a menos, qual é o problema? Você não vai aceitar esse raciocínio, você só aceita essa história de sociedade pós-moderna, tudo é inseguro, tudo é fragmentário, quando você fala de sexo, quando você fala de drogas, quando você fala da devassidão da sua vida, aí você fala de relativismo. Mas quando são os seus direitos, as coisas são absolutas. Não, e não só isso, outra coisa que eu não entendo, Padre Paulo, é o seguinte, eu trabalhei 40 anos na universidade. Hoje em São Paulo, na USP, na Unesp, na Unicamp, nenhum professor entra para dar aula se não tiver doutorado. Por quê? Porque ensinar errado é crime. Se não tiver cientificamente a verdade física, matemática, biológica colocada ali, é crime. Você pode ser punido pelo seu departamento e ser processado embora da escola. Quer dizer, na ciência existe a verdade, mas no resto não existe. Isso não entra na minha cabeça. Sim, mas o que acontece também, professor, é o seguinte, é que isto tem parâmetros bastante razoáveis dentro da área de exatas. Mas na área de humanas, as faculdades se tornaram verdadeiros palanques, digamos assim, de promoção de todo tipo de abominação moral, né? Ou seja, as pessoas vão lá e entram exatamente para serem pervertidas, né? Ou seja, as nossas universidades se tornaram escolas de catequese da descristianização. O professor, pode ser que a matéria dele seja qual for, né? A matéria dele, sei lá, é a história dos incas, não tem problema, ele vai falar mal da igreja, né? A matéria dele é, sei lá, gramática, ele vai falar mal de Deus, da igreja católica, da moral, etc e tal. Por quê? Porque as faculdades da área de humanas se tornaram verdadeiramente navios quebra-gelo para impor à sociedade um novo padrão moral em que já não há mais Deus e Deus já não manda. Agora, isto, professor, começou, por incrível que pareça, no final da Idade Média. Ou seja, as causas estão lá. Como? Nós tínhamos, durante a Idade Média, não é, a tradição cultural do Ocidente, ela foi salva pela Igreja Católica, né? O senhor sabe muito bem, o senhor tem seu curso de História da Igreja. Sem dúvida. Não é? Então, durante a invasão barbárica, etc. e tal, foi a Igreja quem salvou a civilização. Então, desde a Idade Média, a Igreja tinha suas escolas, inicialmente escolas monásticas, e depois as chamadas escolas catedrais. Nessas escolas monásticas e escolas catedrais, as pessoas eram educadas recebendo o quê? Um ensinamento científico, né, daquilo que era o
trivium e o quadrivium na época, um ensinamento do conhecimento, mas as pessoas recebiam também uma formação humana no sentido de moralidade. As pessoas aprendiam a rezar, aprendiam a se comportar, aprendiam as virtudes. O que aconteceu? Aconteceu que, na época de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás não foi culpado disso, mas aquilo aconteceu ou seja, Santo Tomás foi a última geração que pegou uma forma de ensino adequada. Quando foi? Século XIII, né? Século XIII. Quando foi feito o Estatuto da Universidade de Paris, no Estatuto da Universidade de Paris, se resolveu, dali para frente, só ensinar a ciência e não mais formar a moral e a virtude. Foi esta cisão entre ciência e vida que causou, a longuíssimo prazo, o que nós estamos vendo aí. Por quê? Porque se nós formos estudar os filósofos antigos, não é uma questão só de igreja católica, né? Até os filósofos pagãos antigos diziam a mesma coisa. Se nós formos estudar os filósofos antigos, eles dirão: não é possível conhecer a verdade sem você ser de alguma forma virtuoso. Por quê? Porque as paixões desordenadas, a ira, a luxúria, não é? Todas as paixões desordenadas, elas distorcem a realidade do conhecimento. E você termina criando um conhecimento distorcido, que é a imagem e semelhança da sua vida de pecado. Então, isso se sente principalmente na área de humanas, porque na área de exatas não tem muito para onde jogar. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4 e boa noite. Não tem 2 mais 2 é igual a 4 para um depravado e 2 mais 2 é igual a 4 para um santo. Não tem problema. Mas na área de humanas, em que a pessoa é chamada a um discernimento, a exercer aquilo que nós chamamos da virtude da prudência, não é? A estudar sem ter uma visão apaixonada, tendenciosa, a vida da pessoa influencia muito nos resultados da pesquisa. Sem dúvida. Então, é aqui que está a dificuldade nas universidades atualmente. Agora, Padre Paulo, a gente está na hora do intervalo, mas eu vou deixar uma colocação para o senhor fazer depois, mesmo o Sandro podendo entrar. Agora, o que está me assustando mais hoje é que as escolas católicas estão partindo para esses erros. E não só a escola. Esses dias eu assisti um programa de uma televisão católica, onde tinha um padre, um filósofo, uma outra pessoa, e fizeram uma pergunta lá, televisão católica, não é a Canção Nova. E o rapaz, um deles, disseram assim: olha, não tem nenhum lugar da Bíblia que diga que a Bíblia seja contra o homossexualismo. E o padre ficou quieto. Quer dizer, pelo amor de Deus, quem é que interpreta a Bíblia agora? É eu, o senhor, ou é o magistério da igreja, que no catecismo da igreja diz que realmente é algo desordenado? Quer dizer, então, o que mais hoje me assusta é que isso está entrando dentro das escolas católicas. Eu vi numa faculdade católica, uma faculdade católica, que um filme de uma professora, psicóloga, não é? Passou lá um filme aprovando 100% o homossexualismo das crianças. Não, porque é normal, tem que... Uma escola católica, faculdade. Agora, onde é que nós vamos parar?